que lembrem, esse exemplo ele tem aqueles mesmos dados daqueles gráficos que eu mostrei para vocês, tá? Então, nosso objetivo é trabalhar com isso aqui e chegar nos resultados que coincidam com aqueles gráficos que eu apresentei lá no início. Então, vejam, isso aqui corresponde a uma velocidade inicial, o módulo da velocidade de 20 metros por segundo, e um ângulo de lançamento em relação horizontal de 53 graus. É isso que está aqui. Lembrando, né, sempre sem resistência do ar. E aí o problema nos pede o seguinte: item 1, escrever as componentes V0x, V0y e o vetor V0 escrito em termos das componentes, né, e portanto dos vetores unitários também. Item 2, encontrar o tempo, o intervalo de tempo de subida e o vetor V no ponto mais alto, e também o valor dessa altura máxima. Encontrar o tempo de subida, o que significa? O tempo até essa coisa chegar no ponto de altura maior, a altura máxima no movimento. Item 3, encontrar o tempo total de voo, ou seja, é o tempo até essa coisa retornar ao solo, né, fazer toda a trajetória dela. E o vetor velocidade, né, escrito em termos das componentes, logo antes de encontrar o solo, né, logo antes do impacto. E por último, o alcance horizontal. Então vamos fazer esses 4 itens para esse exemplo aqui. Então, item 1, que é bem simples, tá? É escrever as componentes e o vetor. Tá? Lembrem, o vetor velocidade, que a gente pode escrever como velocidade inicial, assim, né? Ele é o que? O componente V0x, vetor unitário i, mais componente V0y, vetor unitário j. Então, basta encontrar essas componentes que a gente resolveu o problema. Como que a gente encontra elas, né? Lembrem, usando o módulo do vetor e o ângulo. Né? Então, V0x, né? Então, lembrem, as componentes elas estão aqui, né? V0y e V0x. Então, V0x é o que? Módulo do vetor velocidade vezes o cosseno do ângulo θ. V0y, módulo do vetor, vezes o seno do ângulo. No caso, eu já vou colocar aqui para vocês, né, o ângulo é 53 graus, e aí o cosseno de 53 é 0,6 aproximadamente. O seno de 53 é 0,8 aproximadamente. E lembrem, né, V0 era 20 metros por segundo. Então, o que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 20 vezes 0,6, portanto, 12 metros por segundo. E esse outro aqui vai dar 20 vezes 0,8, portanto, 16 metros por segundo. E qual é o vetor V0? É o vetor mais 12 e mais 16J, e isso em metros por segundo, porque lembrem, é uma velocidade, né? E obviamente, se vocês fizerem a raiz quadrada da soma desses quadrados aqui, vocês vão ter que obter 20 de novo, né? Mesma coisa. Então, esse é o item 1 aqui, né? Vejam, extremamente simples, né? Escrever as componentes e o vetor em termos das componentes, sem problema nenhum. Item 2, encontrar o tempo de subida, velocidade no ponto mais alto e altura máxima. Então, vamos fazer o item 2, agora vou fazer aqui em vermelho. Tá? Então, item 2. Primeira coisa, o que a gente quer? O ΔT, que eu vou chamar assim, ΔTS, que é o tempo de subida. Então, vamos lembrar do que a gente falou logo no início da aula, né? Que eu posso olhar esse movimento, que acontece em 2 dimensões, na horizontal e na vertical, como 2 movimentos separados. Um movimento em uma dimensão, que acontece só na horizontal, e outro movimento em uma dimensão, que acontece só na vertical. E se vocês lembrarem do lançamento vertical, né, o que acontecia? A gente tinha alguma coisa que saía com uma velocidade v0y
Ela subia, ia desacelerando, até chegava num ponto em que parava instantaneamente e descia. E aí, qual que era o valor da velocidade no ponto mais alto da trajetória aqui? Qual é o valor? Zero, exatamente, tá? E agora vai valer a mesma coisa, só que a gente tem que lembrar que isso vale para y, tá? Então a gente sabe que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade y, ou a velocidade na vertical, ela vai ser nula também. Então a gente pode usar esse fato da mesma maneira que a gente usava lá no lançamento vertical para encontrar o ponto mais alto da trajetória, a gente pode fazer a mesma coisa aqui. Como que a gente faz isso, né? A gente sabe que Vy vai ser igual a zero. A gente sabe que Vy obedece à equação do tipo velocidade inicial menos gt, né? Porque lembrem, gravidade para baixo, eu botei o eixo para cima. Então, o que a gente vai ter aqui? Vy, que é a velocidade no ponto mais alto, vai ser zero. Corresponde à velocidade inicial, que era 16, né? Lembrem, menos g vezes esse ΔT de subida aqui, né? Portanto, o meu ΔT de subida vai ser 16 dividido por 9,8. E se vocês forem olhar isso aqui, vai dar aproximadamente 1,6, 1,63 segundos. Tá? Então, o que isso significa? Essa coisa demora aproximadamente 1,63 segundos para chegar no ponto mais alto da trajetória. Né? Que ponto é esse? Né? Se a gente olhar, é esse ponto aqui, né? O ponto mais alto da trajetória é esse ponto aqui. Agora, o problema nos pediu também, né, para encontrar o vetor velocidade no ponto mais alto e o valor da altura máxima. Então, a pergunta para vocês agora é: eu posso dizer que o vetor velocidade na altura máxima, eu vou escrever assim h máximo, eu posso dizer que esse vetor aqui é zero? Sim ou não? Exatamente, tá? Exatamente, mas lembrem, não tem a ver com a velocidade ser instantânea ou não. Tem a ver com que isso aqui é um vetor. Lembrem, o vetor tem componentes. Quais são as componentes do vetor? Né? São sempre Vxi mais Vyj. O que acontece no ponto de altura máxima? No ponto de altura máxima, essa componente aqui é nula. Mas essa componente aqui não muda, ela continua sempre constante, não é? Não foi que a gente escreveu nas equações de movimento aqui, para a velocidade em x, que a velocidade em x é constante, e ela é constante no início, no meio, no fim do movimento, tá? Então vejam, ela permanece igual. Então o vetor velocidade no ponto de altura máxima, tá? Então esse vetor aqui no ponto de altura máxima, ele corresponde só à componente x, ou seja, ele é 12i. Então vejam, instantaneamente a velocidade em y, a velocidade na vertical, fica nula, mas a velocidade em x continua igual. Então notem, aqui é uma diferença que existe entre o movimento balístico em duas dimensões e o movimento apenas em uma dimensão, né? Quando a gente tinha o lançamento vertical, eu podia simplesmente dizer a velocidade é nula no ponto de altura máxima. Isso era correto. Agora eu tenho que dizer a velocidade vertical, ou a componente vertical da velocidade é nula. Por quê? Porque tem uma outra componente que continua lá constante. Tá? Então vejam isso aqui em metros por segundo. Ficou claro para todo mundo? Então, vamos continuar aqui no item 2. Ele ainda nos pede justamente para encontrar esse valor de altura máxima, né? Ou h máximo, ou y máximo. Tanto faz. E aí, como que a gente poderia encontrar isso aqui? Bom, uma maneira bem simples seria pegar esse valor que a gente já descobriu aqui do tempo, né? Esse tempo é o tempo que demora para chegar na posição de altura máxima,
voltar aqui na equação para y, substituir o valor de t. Notem que a gente tem todos os valores aqui, né? A gente sabe a posição inicial, que nesse caso estou considerando que é zero, simplesmente. A componente vertical da velocidade inicial, a gente sabe. A aceleração gravitacional, a gente sabe. E o tempo, a gente acabou de descobrir, é o tempo de máximo. Se a gente botasse o tempo aqui, ia nos dar um valor de y, seria o y máximo, sem problema nenhum. Perfeito fazer assim. Eu vou fazer de outra maneira, só para demonstrar que vocês sempre podem fazer de maneiras diversas, né? E sempre tem esses instrumentos todos à disposição de vocês. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer usando a equação de Torricelli, né? Lembrem, a gente escreveu lá em uma dimensão, né? A gente tinha o quê? A equação de Torricelli era v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, né? E para o movimento na vertical era menos 2g delta y, certo? Agora a gente só tem que lembrar que quando a gente for usar isso aqui, a gente está falando da velocidade em y, velocidade inicial em y. Fora isso, a coisa toda continua igual. E o que a gente sabe, né, que a gente acabou de falar, que essa velocidade y no ponto de altura máxima, então vou botar em y máximo aqui, né, ela é nula. Então, isso aqui dá zero, né? Então é zero igual a v0y ao quadrado menos 2g, e esse ΔY, na verdade, ele é o y máximo aqui, né? A altura máxima. E aí basta a gente isolar isso aqui na equação, né? Então, a gente vai encontrar que y máximo, a altura máxima alcançada por essa coisa é v0y ao quadrado dividido por 2g. E notem, isso aqui é uma coisa genérica, né? Para o nosso caso específico, né? No nosso caso específico, a gente tem que calcular y máximo para v0y era 16, né? Então, 16 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,8. E aí, se vocês forem calcular isso aqui, vocês vão encontrar essa coisa como 13,1 metros. Lembrem, metros, né? Altura, sistema internacional, metros. E aí, se vocês forem olhar esse valor aqui de 13,1 metros, vocês podem comparar lá com os gráficos que eu apresentei no início para vocês, vocês vão ver exatamente esse valor aqui que a gente tinha estimado desse gráfico, porque lembrem, são os mesmos valores que eu estou usando, né? Então os resultados, obviamente, têm que ser os mesmos. Então, notem, esse é o item 2, né? Encontramos o tempo de subida, encontramos o vetor velocidade no ponto mais alto, encontramos também o valor da altura máxima, esse y máximo. Item 3 agora, encontrar o tempo total de voo e o vetor velocidade logo antes de retorno ao solo. E esse item 3, a parte mais interessante dele, na verdade, é vocês notarem que vocês não precisam fazer mais nenhum grande cálculo, tá? Então, minha pergunta para vocês é, sem vocês precisarem mexer de novo com as equações, sem precisarem ficar calculando coisas, ou no máximo uma multiplicação simples, como que a partir do que a gente já fez, vocês conseguem encontrar o tempo total de voo e o vetor velocidade logo antes do retorno ao solo? Quem sabe responder essa? Exatamente, tá? Então, deixa eu completar aqui. Então, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Então, a primeira parte já foi. E a segunda? É o mesmo vetor inicial, mas com um detalhe. Qual que é a diferença? Direção y oposta, né? Então, lembrem, né? O vetor velocidade inicial, ele era o vetor mais v0x e mais v0yj.
o vetor velocidade, vou chamar assim final, tá? O ponto quando ele retorna ao solo, vai ser o vetor mais V0 xi menos V0 yj, porque lembrem, a componente vertical ela vai ser invertida, né? Que nem acontecia no lançamento vertical. Lembrem, lançamento vertical, se o, perdão, se uma coisa saía com uma velocidade mais V0y, ela subia, e aí quando ela descia, na mesma altura, né, ela tinha menos V0y de velocidade. O módulo é o mesmo, orientação diferente. Então vejam. Isso, vou escrever aqui. Fica então vetor velocidade, né? Fica então mais 12 e menos 16J. Isso é em metros por segundo, né? E o tempo aqui, o tempo total, ele fica aproximadamente 3,26 segundos, né? Que é o dobro do tempo que a gente tinha calculado lá de ponto de altura máxima. Então vejam, esse é o tipo de pensamento que muitas vezes pode ajudar vocês a pouparem tempo, pouparem esforço, né? Esse é o pensamento físico do problema. Veja que a gente não está analisando muito matematicamente a coisa, né? A gente sabe que pela física do problema, pela simetria que existe entre subida e descida, o tempo de subida é igual ao tempo de descida e que a velocidade com que essa coisa sai do solo na vertical é a mesma velocidade que ela desce no final, né? Só que com orientação oposta, né? Antes estava subindo, agora está descendo. Para que o módulo dessa componente seja o mesmo, então as alturas têm que serem as mesmas. E é lógico, o tempo vai ser o mesmo também, na mesma altura, né? Se eu mudar a altura, então se eu comecei olhando, digamos, o lançamento lá em y igual a 0, e aí depois eu vou medir a outra coisa que está em y igual a 10, bom, aí eu quebrei a simetria do problema, né? Porque antes eu estava olhando em 0, agora eu estou olhando em 10, então aí não é mais simétrico. Mas sempre que eu olhar, digamos, em 0, ou em 10, ou 50 e 50, seja lá o que for, sempre que for a mesma altura, né, vai ter a simetria. O item 4, que é o alcance horizontal. E aí, lembrem, eu falei daquela fórmula do alcance horizontal para vocês, e eu vou fazer agora sem usar a fórmula, justamente para que vocês não fiquem pensando... Ups, a gente vai ter que fazer aqui, embaixo. Para que vocês não fiquem pensando que a gente precisa sempre ter fórmula e precisa decorar as fórmulas, tá? Como que a gente faz isso? Então, lembrem, o alcance horizontal que a gente quer é o delta x, né? A gente quer medir esse delta x. A gente quer medir quando? Quando essa coisa retorna ao solo. E o que a gente acabou de descobrir aqui? A gente olhou o tempo total de voo dessa coisa. E esse tempo total de voo é o tempo que essa coisa vai demorar para retornar ao solo. E aí lembrando, né, que ΔX é, na verdade, componente x da velocidade inicial vezes o tempo, isso é o quanto essa coisa se desloca. Se eu simplesmente pegar e substituir esse tempo aqui pelo valor que a gente acabou de encontrar, no tempo total de voo, o que eu estou calculando? O ΔX, que é o alcance horizontal. Então vejam, o alcance aqui ele vai ser o quê? 12, que é a minha componente x, vezes o tempo de voo, né, que é 3,26. Se vocês calcularem isso aqui, vão ver que vai dar aproximadamente 39,1 metros. E aí notem aí exatamente o valor que a gente tinha comentado no início do problema, né, que era aproximadamente 39 metros de alcance horizontal dessa coisa. Então vejam como a gente pode sempre usar o que a gente sabe, né, para resolver os problemas. A gente não precisa ficar se preocupando em decorar fórmulas ou equações. Então vou fazer um pequeno comentário sobre efeito da resistência do ar no movimento, tá, no lançamento oblíquo. E a gente sabe que se a gente não pode desconsiderar a resistência do ar, ou seja, se o nosso caso, a situação que a gente está analisando, a resistência do ar é um fator importante,
Então, na verdade, ela vai ter efeitos significativos sobre o movimento desse objeto, sobre a trajetória desse objeto. Então, aqui eu tenho uma figura que é do livro do Halliday, tá? E ele mostra o seguinte, duas trajetórias, então trajetória 1 e trajetória 2. As duas são teóricas, são calculadas, tá? Mas a trajetória 1 é calculada com resistência do ar, enquanto a trajetória 2 não tem resistência do ar. Notem que as condições iniciais do problema, né, a velocidade de lançamento e o ângulo de lançamento são as mesmas para 1 e 2. O que muda bastante, né, o efeito é a resistência do ar. Notem que a trajetória 1 aqui, o alcance horizontal da trajetória que tem efeitos de resistência do ar, ele é pouco mais da metade da trajetória 2. Né? Então vejam, o efeito pode ser extremamente significativo. Quando que isso vai ser importante? Tá? Sempre que a gente tiver velocidades altas, tá? Ou a gente tiver objetos que têm um formato que é muito pouco aerodinâmico, tá? Que eles interagem com o ar de alguma maneira que altera muito o movimento dele. Normalmente, para algumas situações mais simples, de velocidade baixa, objetos pequenos, aerodinâmicos, a gente pode, em boa aproximação, desconsiderar a resistência do ar e a trajetória real vai ser basicamente a ideal. Tá? Mas em muitas outras situações isso não é verdade. Obviamente, aqui no nosso curso, a gente não vai calcular isso aqui em nenhum momento, tá? Essas coisas aqui normalmente são cálculos bem difíceis, inclusive feitos por computador, porque muitas vezes a solução é só numérica mesmo, tá? Então tem que ser simulado no computador. E é só uma coisa para vocês terem em mente e saberem que é importante, mas que a gente não vai levar muito em conta aqui, tá? Tudo que a gente vai ver sempre do início ao fim do curso vai ser basicamente sem resistência do ar.